Marie del Priore. Do outro lado, a história do sobrenatural e do espiritismo. 2. A nova moda, as mesas volantes e o espiritismo. As mesas volantes chegam ao Brasil. Conta um especialista que o primeiro jornal a dar notícia das mesas volantes entre nós foi o Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro. A 14 de junho de 1853, no Coluna Exterior, dava conta dos fatos que empolgavam os Estados Unidos, enquanto, de Berlim, o médico José da Gama e Castro informava: não há neste momento uma reunião na Alemanha na qual não se fale na nova importação americana, Timovintabile, e não se experimente mais de uma vez o fenômeno, o qual Castro descrevia em seguida. Informação confirmada pelo Diário de Pernambuco, cujo correspondente em Paris afirmava que era impossível entrar num salão sem que se visse uma mesa redonda, e os presentes, dedos mínimos entrelaçados, esperando em silêncio a mesa voltear. A febre bateu nos trópicos, e o articulista de O Folhetim relatava que nada mais importava, nem a alta dos juros, nem a oposição parlamentar ou a passagem de novos cantores estrangeiros. A mesa que antes servia de suporte para pratos e jarros de flores agora recebia carícias de mãozinhas que despertariam inveja. Numa época em que mãos femininas eram objeto de desejo, quem dera ser mesa. A notícia correu e, em agosto de 1853, o jornal cearense contava como na casa de certo José Schmidt de Vasconcelos, comerciante da Praça de Fortaleza, o fenômeno se repetiu com 8 convidados, entre eles um vigário. Embasbacados, todos viram mesas com pé de galo e bancos de piano se moverem com rotação vigorosa. Não era certo duvidar da existência do maravilhoso. Às vésperas da festa de São Pedro, moíam-se os roletes da cana recém-colhida, lia-se a sorte no copo d'água ou nas brasas da fogueira e famílias e convidados silenciosos interrogavam mesas, chapéus, todos com as mãos estendidas formando cadeias digitais, segundo contou certo doutor José de Gama e Castro. Os jornais se enchiam de traduções de artigos estrangeiros sobre mesas que voltejavam em Paris, Londres ou Hamburgo. Entre cinismo e ironia, alguns descreviam a seita dos espíritos. Outros confirmavam essa abertura para infinitos horizontes, pois as mesas não eram mais movidas apenas por fluidos, mas, tendo ascendido ao ponto culminante da ciência, se punham em relação com os mortos, coligindo-lhes os pensamentos e transcrevendo as palavras, explicava o cearense. Tais afirmações ou sinais de simpatia pelo fenômeno ganhavam o apoio de autoridades. Nas melhores casas, reunida a boa sociedade, as mesas giravam. Para desqualificar o fenômeno, tampouco faltaram causos, como do matuto que apontava no atlas anatômico as partes doentes de um corpo, ou como uma mesa de 3 pés que, por meio de batidas no chão, fazia as 4 operações aritméticas, ou ainda o piano que se punha a dançar polca, acompanhando o ritmo da música com movimentos. As palavras que mais se liam nesses relatos eram segredos, controvérsia, pasmo. E o correspondente do jornal cearense admoestar: porque não podemos compreender, explicar, devemos duvidar. Ridícula vaidade é esta do orgulho humano que, para acreditar nas obras da criação, quer ser participante de todos os segredos da divindade. O jornalista participou ele mesmo de uma dessas experiências e confirmava: era espantoso. Tudo verdade. Fiéis da igreja também aderiam, como o autor de O Mistério da Dança das Mesas, desenvolvido e publicado por um católico. O país mudava. Orientadores em assuntos sobrenaturais, magnetizadores e depois médiums tomariam o lugar dos feiticeiros. O término do tráfico negreiro tinha injetado dinheiro nas capitais, que se modernizavam. Com o fim da Guerra do Paraguai, o Partido Republicano, assim como o movimento abolicionista, ganhou músculos. Tentava-se copiar Paris nas modas, nos gostos estéticos e nas ideias. Acreditava-se que apenas a ciência e a educação poderiam melhorar os homens. Com algum atraso, granjeavam repercussão entre nós os movimentos que já tinham ganhado a Europa: o positivismo, o materialismo, o darwinismo. Grupos se reuniam em torno da necessidade de reformas políticas e da emancipação dos escravos. Muitos deles eram integrados por espíritas. E, tal como no exterior, a ciência não calava o sobrenatural. O catolicismo, religião de Estado que escondia outras práticas condenadas pela ortodoxia, ao se deparar com a onda de materialismo, buscou reforços. E o povo, tal como fizera Kardec, não afrontava a instituição, mas seguia acendendo uma vela ao Papa e outra aos espíritos.
apoiada na encíclica Mirarivus, que condenava a liberdade de consciência, e a partir da Kotakura, de 1864, a Igreja repudiou o liberalismo e o progresso. O importante, diziam os bispos, eram os sacramentos e a rígida moral. Qualquer outra forma de culto era descartada, quando se devia obedecer à infalibilidade do Papa. Depois da queima dos livros de Kardec, não faltou padre que dissesse que, sim, os espíritos podiam se comunicar com os vivos. Mas os bons só o faziam dentro das igrejas. Fora, era o lugar dos maus. Vale lembrar que, segundo os anuários estatísticos, os censos de 1872 e 1890 apontavam para uma população quase 100% católica. Toda a escravaria, por exemplo, se declarou católica. Compreensível. O catolicismo conferia prestígio aos seus fiéis e sinalizava, eles estariam ajustados ao sistema. Fora da igreja, os indivíduos se tornavam inelegíveis e, para colar grau acadêmico, era preciso jurar ser católico. Por essas e outras imposições, brasileiros praticavam as mais diversas doutrinas sem rejeitar sua condição de membro da Igreja Católica. Quando as mesas volantes e o espiritismo chegaram por aqui, não foi diferente. O desejo de ser moderno ou possuidor de espírito científico empurrou muitos para a prática dupla, católico mais o que se quisesse. Afinal, a necessidade de acreditar não tem regras. Todos os tipos de fenômeno interessavam. Nas livrarias não faltavam livros que eram anunciados nos jornais. A mesa que dança e a mesa que responde. Experiência do magnetismo ao alcance de todos, de Sr. Gilad, era vendido a R$1 na livraria Lemert. Magnetismo e sonambulismo se transformaram em ganha-pão. O Correio Mercantil, em 31 de março de 1868, oferecia os serviços da sonambula e cartomante Madame Petit, que continuava a tirar cartazes e sonambulizava. Como já se viu, a doutrina de origem europeia encontrou respaldo entre a comunidade francesa e fez de imigrantes e expatriados sua correia de transmissão. E o Diário de Notícias de 13 de agosto de 1870, por exemplo, trazia a seguinte notícia. Têm sido muito procuradas nas livrarias do Sr. de Ponte, a Rua Gonçalves Dias, as diversas obras de espiritismo. Deferentes sectários desta ciência, presididos pelo Sr. Carlos Torres Homem, pretendem divulgar tão curiosas matérias, entretendo o espírito e alagando as cogitações sobre as ciências sobrenaturais. São curiosíssimos os volumes que aquela acreditada livraria tem sobre este assunto. A comunicação com os espíritos não era novidade entre nós. O culto dos orixás e dos ancestrais, protegido por um processo de sincretismo com o catolicismo, fizera proliferar curandeiros e adivinhos. A ideia de que as almas dos falecidos reuniam-se à grande família espiritual do outro lado do Atlântico era, nesses rituais, de grande importância. Famosos eram os feiticeiros capazes de reconstruir tradições africanas que, no cotidiano, ofereciam conforto para escravos, forros e livres. As encarnações sucessivas tiveram em Mariano José Pereira da Fonseca, Marques de Maricá, senador e ministro da Fazenda, um entusiasmado defensor. Mas ele não foi apenas um interessado em entrever o que sucedia do outro lado no fazer girar mesas. Ele militava contra a permanência de uma religião de Estado e, na condição de socialista utópico, queria suprimir regalias e privilégios. Vale sublinhar que as tendências místicas vinham então envoltas nas mais modernas tendências liberais. Precoce crítico da visão materialista do mundo, Maricá costumava dizer: tudo na natureza desmente o ateu, até sua própria existência e argumentação. E Maricá acreditava no evolucionismo social e na reencarnação como forma de aprimoramento da alma humana. A nossa vida não se limita à curta existência neste mundo, mas terá de prolongar-se pela eternidade com variados corpos e inumeráveis mundos. Falecido em 1848, Maricá não teve tempo de ver as discussões sobre reencarnação e socialismo que o século preparava. Mas os adeptos do magnetismo e do sonambulismo foram legião, sobretudo entre as classes mais elevadas. Por curiosidade ou passatempo, aderiam padres, escritores, doutores e bacharéis. Especialistas listaram Marquês de Olinda, Visconde de Uberaba e de Monte Alegre, Barão de Cairu, Monsenhor Pinto de Campos, o poeta e historiógrafo Melo Moraes, o general José Ignácio de Abreu e Lima, entre outros. O sucesso das cadeias digitais enchia os jornais. Até Dom Romualdo de Seixas, arcebispo da Bahia, recebera certa noite a vizinha de uma irmã. Ela o olhou fixamente,
balbuciou seu nome e desapareceu. Soube no dia seguinte que ela morrera. A história entrou para os anais. Já certo padre Bernardino de Souza era um dos homens de batina que se perguntava sobre os efeitos do magnetismo e repudiava a ideia de condenar aquilo que a ciência ainda não explicava. Apesar da condenação do Santo Ofício, as pessoas prosseguiam suas sessões, com novas adaptações. Uma das variantes consistia em colocar cartões com letras na mesa, e então um copo emborcado, dedos suavemente apoiados nele, deslizava em direção às respostas. O magnetismo abria suavemente as portas para o espiritismo.